boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos falar hoje sobre relatórios. Então, preparei essa live aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre a escrita dos relatórios, como é que nós podemos potencializar a escrita dos nossos relatórios agora no segundo semestre. Eu sei que relatórios, eles sempre são um assunto que os professores eles ficam bem ansiosos e angustiados também, mas eu acredito que quando a gente tem algumas ferramentas, as coisas ficam mais fáceis, tá? Mas é sempre um desafio a escrita do relatório. Não é fácil, não é simples. Revelar as aprendizagens das crianças na escrita desses relatórios é um desafio para o professor, porque muitas vezes ele não sabe como fazer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu disse um pouquinho porque em uma live não dá pra gente falar tudo. Mas eu espero que com o que eu trouxe para vocês hoje aqui eu consiga pelo menos ajudar vocês. Então, me ajudem divulgando essa live também. Clica aí no aviãozinho, envia para alguém essa live. Algum professor que você lembrou aí que você fala, nossa, fulano precisa ver essa live. Então, manda para essa pessoa agora. Tem também uma forma de você copiar o link, jogar nos grupos, põe no grupo da escola, põe no WhatsApp lá, manda no particular para sua amiga de sala, sua parceira de turno e aí faz isso daí, ajuda a divulgar a live para que mais pessoas entrem aqui e assistam, tá? Eu sei que provavelmente, eu não, na verdade, eu ia dizer, eu não sei se eu vou deixar essa live salva. Talvez eu deixe por pouquíssimo tempo, porque eu vou subir ela lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês ainda não estão inscritas lá no meu canal do YouTube, depois que acabar a live, não é agora, hein? Depois que acabar a live, vocês vão lá na minha bio, tem um link lá, azulzinho. Então, vocês cliquem lá, que lá vão ter todos os links. E lá um deles é o meu canal do YouTube, se inscrevam lá. Eu preciso alimentar ele com alguns outros vídeos que ainda estão para subir, então eu vou colocar, quando eu colocar, vou colocar tudo de uma vez, inclusive essa live aqui de relatórios. Então, por isso que eu falei, estejam aqui presentes, porque é bem provável que eu não deixe ela salva aqui no Instagram por muito tempo, tá? Então pode ser que lá para amanhã eu já retire ela daqui, tá bom? Que mais? Outra coisa... nós estamos com a formação aberta de avaliação na educação infantil. Então, eu e a Luísa lá na RedePed, nós estamos com a nossa formação de outubro. Todo mês a gente faz uma formação. Então, nós já tivemos vários assuntos que nós falamos esse ano. Nós já falamos de portfólio, nós falamos de organização dos espaços, nós falamos de... O que mais que a gente já falou? A gente já falou de relatórios também, nós já falamos de diário de bordo, enfim, tem vários assuntos, planejamento, então tem vários assuntos. Cada mês a gente traz um assunto diferente, uma pauta diferente para o professor. E a formação de outubro agora é sobre a avaliação na educação infantil. Então nós vamos trazer alguns conceitos importantes sobre a questão da avaliação na educação infantil, que é avaliar na educação infantil. Tem muito professor que às vezes nem sabe que é possível, que existe avaliação na educação infantil, ou entende a avaliação ainda naquele modelo tradicional que a gente aprendeu quando a gente era estudante ainda. Então muitas coisas a gente acaba reproduzindo dentro da sala porque foi a forma que a gente aprendeu, então a gente acha que é a forma que a gente tem que ensinar, e não necessariamente. Na verdade não deve ser assim. Então nós vamos falar sobre esse assunto agora, no mês de outubro. Então vamos trazer um pouco sobre a importância da avaliação, quais são os instrumentos que podem acompanhar o professor nessa avaliação. Então nós vamos falar de pauta de observação, nós vamos falar de portfólio. Todos eles são documentações que ajudam a evidenciar essa aprendizagem da criança neste processo, tá? Os relatórios, eles também são uma forma da gente mostrar como é essa criança, o que essa criança aprendeu nesse percurso. Mas algumas documentações, elas evidenciam muito mais e trazem mais ainda a participação efetiva da criança como
como o portfólio, por exemplo, tá? Então, no final aqui da minha live, lá na minha bio também tem um link para vocês se inscreverem lá. Então, a formação agora de avaliação da educação infantil, o valor é R$50 e mais R$5 que o Simpla cobra essa taxa, então não é repassada pra gente, é da própria plataforma, né, do próprio Simpla que faz esse valor. Então no final é R$55, gente, é um lanche do Mac no fim de semana, né? Então eu acredito que é um investimento, eu nunca digo que é gasto. A gente se formar e se informar nunca é desperdício, é sempre um investimento na nossa vida profissional, na nossa vida docente enquanto professor, porque professor que para de estudar fica obsoleto, então fica desatualizado. Então é sempre importante a gente continuar estudando, lendo, se informando, trocando com os nossos colegas, conversando na escola. Eu tô muito feliz que já temos 45 pessoas aqui nessa live, então vocês se empenharam em estar aqui hoje, nesse sábado às 5 horas da tarde. Então é muito legal, tô muito feliz. Então vamos lá, sem mais agora, sem eu me estender mais, já dei os recados que eu queria dar para vocês, então vamos começar. Então passei aqui 5 minutos. Então nós vamos falar hoje sobre relatórios potentes para o segundo semestre. Por quê? Porque a gente já tá em outubro, né, gente? Então praticamente o ano já está acabando. Por um lado é um alívio, porque a gente já está almejando as férias, mas a gente ainda tem muita coisa para entregar daqui para o final do ano. Então a gente precisa entregar relatórios, a gente precisa entregar quem faz portfólio, enfim, a gente tem uma série de documentações. Às vezes tem escolas que preparam feiras, mostras culturais, tem uma série de coisas que a gente, né, diário, quem tá no SGP lá, né, não sei, não tem SGP ainda, mas eu sei que na EMEI tem, na MF tem. Então, a gente acaba carregando várias coisas agora pro final do ano. E quando o professor, ele não entende como é que ele pode melhorar, né, essa forma dele se organizar, quando ele não entende isso, ele acaba sofrendo um pouco, né? E com os relatórios não é diferente, porque o professor às vezes ele se vê com 30 relatórios para fazer, ou quando ele tem mais de uma turma, ele tem às vezes 60 relatórios. Então eu sei que é puxado. E a gente sabe que quando o professor ele não se organiza nesse sentido, fica muito mais difícil, tá? Então eu vou começar com uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês vão subindo aí nos comentários para mim a pergunta que eu vou fazer. Qual é o maior desafio de vocês na escrita dos relatórios? Então, respondam para mim aí, porque dependendo das respostas, a gente vai caminhando também numa conversa, tá? Então, qual é o maior desafio para vocês na escrita dos relatórios? Tá? Então vão subindo aí, eu sei que tem um delay, vai demorar um pouquinho às vezes para começar a chegar aqui as respostas. Enquanto isso eu vou falando aqui mais algumas coisas. A gente vai tratar aqui como é que a gente pode potencializar essa escrita dos relatórios agora no segundo semestre, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não vou ensinar para vocês como é que vocês fazem, como é que vocês escrevem nos relatórios, porque isso é algo que vocês já fazem, né? Vocês já escrevem. Então, na verdade, a gente só vai entender algumas coisas que por vezes a gente deixa passar, ou que a gente pode enriquecer mais ainda essa escrita, tá? Então, nós vamos entender como é que a gente pode evidenciar mais a criança nessa escrita do relatório, sem a gente ficar naquela escrita genérica do fulano tem um vocabulário amplo, fulano é não sei o que, né? Então é sempre o é, sempre descrevendo a criança, sempre dizendo o que ela é, o que ela não é, o que ela faz, o que ela não faz. Então pra gente sair um pouco disso também, tá? Então algumas pessoas já escreveram aqui como começar, como é que fazer essa introdução, ver a criança realmente, alguém escreveu ser justa, lembrar detalhadamente de cada aluno, como começar. Tem alguém aqui que é professora, que tá o primeiro ano dela, a introdução. Organizar os registros individuais para colocar no relatório.
Legal. Então, basicamente, aqui o que vocês estão dizendo é a dificuldade é no início da escrita, é essa introdução da escrita do relatório. E alguém falou sobre ser justa, né? Então eu vou entender que é sobre não fazer juízo da criança, né? Como se não fazer julgamentos ou comparações. Isso sempre é uma questão também para o professor. Alguém disse aqui, meu maior desafio é saber se o aprendizado da criança foi adquirido no seio ou com a sua família. Por isso que é importante vocês participarem da formação de avaliação. Então tá bom, então eu já tenho aqui algumas ideias, podem ir subindo mais comentários aí, quem quiser também tem uma caixinha, se eu não me engano aqui no ponto de interrogação, depois quem quiser também pode colocar ali alguma pergunta mais específica, porque às vezes quando põe nos comentários pode ser que suma, né, vai subindo ali e pode ser que desapareça e eu não veja. Tá? Então eu vou tentar aqui focar para eu não me perder aqui, nem nos comentários, nem no meu texto aqui que eu fiz para ir acompanhando, né? Alguns pontos que eu coloquei para não me perder também na minha fala, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, na verdade eu já fiz uma pergunta, vou continuar fazendo outras perguntas para vocês. Aí a Gil tá aqui. Oi, Gil, tudo bem? Tem que falar oi pra Gil, porque a Gil pra mim é uma pessoa que eu gosto muito dela. E ela é uma pessoa que me ajuda muito. Então eu tenho que falar um oi pra ela aqui especial, uma boa tarde pra ela. Eu vou fazer mais algumas perguntas pra vocês. Então olha lá. Como é que vocês fazem a observação das crianças de vocês? Pensando aí no que vocês já escreveram pra mim sobre esses desafios que vocês colocaram. E, gente, tem papel e caneta aí? Fica anotando, hein? Começa a anotar, porque eu não sei se eu vou disponibilizar depois material, nada disso. Então, o professor tem que ter sempre um bloquinho e um caderninho, uma caneta na mão para anotar. Então, essa é a primeira regra aí do registro, hein? Para quem quer melhorar a escrita do registro, tem que estar sempre aí. Então, vão anotando. Responda para mim essa pergunta. Como é que você faz as observações das crianças? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Como é que você transforma essa observação em registro? Então, primeira coisa, como é que vocês fazem essa observação no dia a dia de vocês? Eu tô querendo dizer como, tá? Como é que vocês fazem isso? Pensaram aí? Ou vocês não têm uma forma de observar as crianças, não têm uma estratégia, não têm um planejamento para fazer isso? Tá? Depois eu fiz outra pergunta. Como é que vocês transformam essa observação em registro? Porque não basta a gente ver. Se a gente ver e não escrever, a gente perde muita coisa do que a gente viu, tá? Então, tem que ter a observação, ela é super importante, mas se a gente não escrever sobre aquilo que a gente viu, a gente perde, tá? O que a gente não escreve não existe. Então, como é que vocês transformam essa observação em registro? E a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês é: com qual frequência vocês fazem isso? Então, olha só, eu fiz 3 perguntas para vocês. Como é que vocês observam? Como é que vocês transformam essa observação em registro? E com qual frequência vocês fazem isso? São 3 perguntas. Por quê? Porque essa frequência, gente, ela vai determinar a qualidade e a potência do relatório de vocês, tá? Então, tudo isso vai revelar a qualidade do registro que vocês fazem lá diariamente, seja no diário de bordo, seja no semanário, seja no caderno de registro ou os nomes que vocês costumam utilizar aí onde vocês trabalham. Então, vai evidenciar essa qualidade no registro e potencializar essa escrita no relatório. Porque são através desses registros que a gente vai começar a compor os relatórios, gente. Então, isso é fundamental o professor saber. Se ele não tem um acompanhamento ali que ele veio fazendo nesse percurso com a criança, quando ele chega na hora de escrever esse relatório, é claro que ele vai ficar perdido. É claro que ele não vai lembrar do que a criança fez lá no começo do ano. Porque, primeiro, que a rotina dentro da escola, por vezes, ela engole o professor. Às vezes a gente liga o modo automático. Então, esses registros, eles servem para que a gente olhe para eles, revisite esses registros,
Lembre do que se passou, do que aconteceu, como é que você foi dando continuidade nesse trabalho. Então essa é a primeira coisa. Então lembrem sempre disso. A observação, o registro e a frequência são 3 pontos essenciais na escrita dos relatórios de vocês. Ai, Tatiana, mas a gente já está em outubro. E agora? Eu não tenho nada anotado das minhas crianças, eu não sabia que tinha que fazer registro, não sabia que tinha que escrever. Tudo bem, gente, calma. Não se desesperem. Nós estamos em outubro, hoje é dia 8 de outubro. Dá tempo ainda, não vai ficar o relatório perfeito, não vai ficar o registro perfeito, mas se você começar a partir, né, deste momento, lá na segunda-feira, se você começar a levar isso a sério, você vai começar a observar e perceber pontos que talvez você não tivesse visto anteriormente e você vai começar a melhorar essa escrita de vocês, tá? E aí, no próximo ano, deem sequência. E por aí vai, gente. Registro, eu falo, registro é igual exercício físico. Quanto mais a gente faz, melhor. Menos dor no corpo a gente vai sentindo, mais disposição a gente vai tendo. Eu falo que ninguém acorda animado e fala, nossa, hoje eu vou escrever 3 páginas no meu diário de bordo. Mas é disciplina, né? A gente precisa ter disciplina nessa escrita. A gente precisa se dedicar. A gente precisa voltar, ler, replanejar, tudo isso envolve essa escrita do relatório, tá? Então, a primeira questão é essa. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que ter essa observação, o olhar do professor tem que estar muito aguçado, e aí ele tem que buscar estratégias para fazer isso, né? E aí vai do professor. Tem professor que usa fotografia, tem professor que utiliza vídeos, tem professor que usa os dois, tem professor que usa bloco de anotação, tem professor que usa o WhatsApp, que tem lá o grupinho só com ele, tem professor que usa bloco de notas. Aí, gente, vai da estratégia do professor. Tem professor que tem aplicativo, enfim. Então, vai da estratégia que o professor vai utilizar. E utilize aquela que você mais se identifica. Tá bom? Não precisa ficar, porque fulano falou que esse é melhor, então eu vou fazer desse jeito, mas eu não consigo. E aí o professor não se acha. Faça aquilo que você mais se identifica, que para você é mais confortável nessa escrita. Tá bom? Então, essa é a primeira questão que eu queria falar com vocês, sobre como é que a gente pode transformar esses relatórios em algo que é mais potente. O que mais? Quando que a gente começa essa escrita do relatório? Agora eu tô falando de quando, tá? Não é como. Tô falando de quando. Quando é que o professor começa a escrever esse relatório? Não é agora em outubro, não é lá em novembro. A gente já começou a escrever esse relatório, gente, lá em fevereiro. Quando a gente começou esse ano, o ano letivo, quando a gente conheceu a turma, quando a gente começou a observar essas crianças. Então a gente já iniciou essa escrita lá no começo do ano. Né? Não foi agora, não vai ser agora. E não, a gente não escreveu um relatório lá em junho, acabou aquele relatório, começa outro completamente diferente. Não, porque nós não estamos falando de 2 crianças distintas. Nós estamos falando da mesma criança. Então esse professor, ele precisa voltar lá no que ele escreveu em junho, o que ele falou daquela criança naquele relatório, né? E agora ver o que essa criança ela já avançou, o que você observou que ela aprendeu nesse percurso de junho, de julho, como é que ela segurava o talher lá em maio para comer em junho, como é que agora ela segura o talher, como é que ela subia as escadas lá no começo do ano, como é que ela sobe as escadas agora. São todos focos que o professor ele pode ver, porque a gente acha que a aprendizagem está ligado só com a criança saber cores, a criança saber o nome dos animais, né? E não é isso, gente. Na verdade, não é só isso. Então, quem trabalha com crianças bem pequenas, com bebês, que é o meu caso, por exemplo, existem muitas coisas que a gente precisa aprender a ver nos bebês. Então essa é uma delas, como é que esse bebê, como é que essa criança, como é que ele comia, como é que ele segurava o talher, precisava de auxílio, e agora? Então como é que era a forma dele brincar? Então tudo isso são formas ali, são caminhos para esse professor observar e escrever sobre essa criança,
tá? Gente, às vezes algumas coisas podem fugir da minha cabeça, porque depois que eu tive Covid, eu fiquei muito esquecida mesmo, e as coisas estão, às vezes a palavra vem na minha cabeça e eu esqueço, tá? Às vezes eu vou ficar pensando um pouco, mas é por causa disso, tá? Então, continuando aqui. Eu vou trazer para vocês algumas questões também, que eu acho que é importante a gente falar. Sobre a palavra dificuldade. Isso é uma palavra muito comum que a gente lê nos relatórios, né? Então, fulano tem dificuldade. Quem aqui já escreveu ou já leu isso em algum relatório? Eu já escrevi muito, né? Mas hoje eu, particularmente, eu não gosto de usar essa palavra dificuldade, tá? Então, eu tento não usar. Eu não gosto muito. Por quê? Porque eu não gosto dessa palavra. Porque eu acho que dificuldade, ela vem de uma perspectiva que ela é aquela questão de, sabe? Ela traz aquele olhar de competitividade, sabe? De que o que é melhor, o que é o melhor, o que é o mais dedicado, o que é perfeito. Então a criança que não faz aquilo, ela tem dificuldade. Então eu não gosto muito de usar essa palavra porque eu acredito que ela acaba rotulando a criança. E como é que a gente pode falar que um bebê tem dificuldade de fazer algo? Como é que a gente pode falar que uma criança de 2 anos tem dificuldade de fazer algo? Se ela ainda está em constante aprendizado. Se ela ainda está maturando algumas coisas ali nela. Então é um pouco complicado a gente usar. Eu não gosto, né? Não vou nem dizer eu acho. Eu não gosto dessa palavra. Eu, Tatiana, não uso. Não gosto. Então, eu acho que essa palavra traz algumas problemáticas nesse sentido, né? De algo que é comparativo, de algo que é idealizado. Então, se a criança não se enquadra, é porque ela tem dificuldade. Nós, adultos, temos dificuldade de tantas coisas, se a gente for ver, porque nós ainda estamos aprendendo muitas coisas, né? E é por isso que às vezes a gente desenvolve aquela questão do que é de perfeccionismo, de ansiedade. E às vezes a gente busca isso vem alguns gatilhos que talvez isso tenha sido gerado lá na nossa fase de estudante, né? Da gente ter que ser melhor, da gente ter que tirar nota boa. E às vezes a gente não entende, né? Por que a gente é do jeito que a gente é. Então eu não costumo muito usar essa palavra. Eu acho que rotula a criança numa perspectiva do adulto. O adulto diz que essa criança é o que ela não é, né? Então a gente tem que pensar, quando eu falo de um bebê, o que é dificuldade para esse bebê? O que é dificuldade para uma criança que está em fase de alfabetização? Então, para mim é um pouco complicado nesse sentido, tá? Mas se vocês usam, ok, tá? Eu só trouxe pra gente pensar um pouco nessa perspectiva, tá? Então, é importante a gente sempre olhar para essa potencialidade do bebê e da criança e não dizer o que ela é, o que ela não é, o que ela faz, o que ela não faz. Essa não é a função do relatório, gente. Não é a função do relatório dizer a criança é, a criança não é, a criança não faz, a criança tem dificuldade. A função do relatório é revelar as aprendizagens das crianças, tá? Então, quando a gente diz que a criança ela não faz tal coisa, qual é a aprendizagem que eu estou revelando ali? Nenhuma. Relatório não é um lugar de vingança do professor. Porque tem professor que às vezes acha que é no relatório que ele vai se vingar da família. Eles vão ver, eles acham que fulano, né, vai ver o que eu vou escrever no relatório. Relatório não é lugar para o professor se vingar, gente. Se a gente tem um problema para resolver com a família, a gente tem que conversar, tem que chamar, pedir uma reunião com o coordenador. É assim que a gente resolve alguns conflitos dentro da escola, tá bom? Mas não deposite essa culpa na criança, que não é culpada, tá certo? E aí a gente tem que pensar quais são os aspectos negativos que a gente muitas vezes acaba escrevendo nesses relatórios. Pensem aí na escrita dos relatórios que vocês estão fazendo ou que vocês já fizeram. Qual é a porcentagem, vamos dizer assim, quantos aspectos negativos vocês escrevem em relação aos positivos? Será que muitas vezes tem mais aspectos negativos da criança do que positivos? Será que a gente
muitas vezes não quer só dizer o que a criança, como eu já disse, o que a criança faz, o que a criança não faz, o que a criança é, o que a criança não é, ao invés de dizer o que ela sabe fazer, no que ela já consegue fazer, porque é isso que a família quer ver, né? Qual a palavra que eu posso escrever sem colocar dificuldade? Eu acho que a gente não precisa nem falar, por exemplo, que uma criança tem dificuldade de fazer algo. Eu acho que é um pouco complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou trazer aqui um exemplo de um... Vamos criar aqui um trecho. Quando, por exemplo, nós temos lá, João tem dificuldade na fala. Quando eu escrevo isso no relatório do João, que o João tem dificuldade na fala, o que eu estou querendo dizer? Bom, primeiro eu tenho que lembrar qual a idade do João. Vamos pensar aí que o João ele tem... vamos pensar aí que o João tem 2 anos e 5 meses. Então, se o João tem dificuldade na fala, como é que eu posso dizer que o João ele ainda não fala algumas palavras sem usar essa palavra dificuldade? Uma questão importante é que o professor ele precisa estar atento, tá, gente, a esses marcos de desenvolvimento. E quando eu digo, gente, os bebês estão em desenvolvimento, as crianças estão em desenvolvimento, existem marcos de desenvolvimento que o professor precisa estar atento. Então, uma criança que aos 2 anos não fala nenhuma palavra, o professor precisa pontuar isso, né? Precisa levar isso em consideração. Uma criança, por exemplo, que com 2 anos ainda não desenvolveu a marcha, não anda, é uma coisa pra gente ficar alerta. Uma criança que com 10 meses ainda não senta, então percebem que existem marcos de desenvolvimento que o professor ele precisa saber, né, que existem e que isso varia de criança para criança, mas é claro que aquela questão do cada criança tem seu tempo, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o meu filho, aos 2 anos, quando ele não falava, eu achava que era normal. Mesmo eu sendo professora, mesmo eu sendo da área, eu falava, não, é normal, ele não fala. E a escola pontuou que ele não falava, né? Que ele ainda não se comunicava verbalmente. E eu precisei ouvir de um médico que aquilo ali estava um pouco fora do desenvolvimento dele, tá? Então, são sinais que o professor precisa estar em alerta, sim, até porque se a criança apresentar talvez outras características, seja uma questão até de levar para um especialista e tudo mais, tá? E aí existem várias questões que podem estar relacionadas Ai, tá vendo? Fugiu a palavra agora. Mas enfim, deixa eu continuar aqui, depois quando eu lembrar de novo, eu continuo com vocês. Então, eu dei aqui um exemplo para vocês, que o João ele apresenta dificuldade na fala. Vamos pegar aí o exemplo de uma criança que tem 2 anos e 6 meses, e o João, ele não fala absolutamente nenhuma palavra. Ao invés de a gente escrever que o João tem dificuldade na fala, é um pouco complexo, né? A gente pode pontuar no que o João faz. Então vamos contextualizar essa questão do João, ao invés de só dizer que ele não fala, né? Então vamos pensar aqui que o João, ele se comunica por gestos, né? Então o professor ele pode dizer que ele observa que a comunicação do João, ela se dá na sua maior parte por gestos. Gente, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Não existe, não é caso real. Então o professor pode dizer que ele observa que o João, a comunicação dele se dá mais por gestos, então o professor pode citar um exemplo. Então eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, quando ele quer beber água, ele aponta lá para o copo, que fica lá no armário, ou de repente ele vai até o copo, pega o copo e leva para a professora, e já senta esperando a professora dar a água para ele. Às vezes o João também leva a professora pela mão, então o João costuma me levar pela mão até ali o cesto de brinquedos, para solicitar algum brinquedo que ele queira brincar. Então são situações que eu vou contextualizando, mas veja que eu não usei a palavra dificuldade em nenhum momento. E aí o professor pode dizer, né, que o João, o que você tem trabalhado para ampliar esse repertório de palavras do João. Aí você pode dizer, eu tenho trabalhado músicas, histórias,
figuras, caixa surpresa, enfim. Então, a gente vai trazendo, né? Então, elementos que vão construindo essa narrativa sem dizer que a criança ela é ou ela não é, que ela faz ou que ela não faz, tá? E aí é uma forma até, de repente, de você pontuar isso mais especificamente para a família. Lá no final da reunião, conversar separadamente com esse pai, com essa mãe, com essa tia, com o responsável, né? Solicitar, de repente, uma reunião até para trazer alguns elementos que são muito mais pontuais. Porque uma criança de 2 anos e 6 meses que não fala absolutamente nada é um sinal de alerta. Mas veja que eu não usei a palavra dificuldade. Eu não escrevi, João tem dificuldade de falar. E aí eu escrevo um monte de coisa do João. Não. Então, veja que a gente não precisa usar, então o que eu substituo? Então a gente não precisa procurar um substituto para a palavra. A gente pode contextualizar uma situação, né? E também revelar quais são as potências do João. Porque o João só não fala. E outra coisa, fala é diferente de comunicação. O professor precisa estar muito atento a isso também. Por quê? Porque tem crianças que decoram palavras, que eles veem músicas em desenhos, mas não necessariamente significa que ele se comunique. Então, se comunicar é ele estabelecer essa mediação entre você, né? Então, se o João ele me pega pela mão e ele me leva até o copo, ele está estabelecendo uma comunicação. Quando ele aponta para um desenho lá e mostra para você, ele também está se comunicando. As crianças, por exemplo, que elas não são verbais, que elas têm alguma deficiência, muitas vezes elas se comunicam por imagens, por figuras. Não necessariamente elas são verbais, mas elas se comunicam por essas imagens, essas figuras. Então, o professor precisa saber também diferenciar fala de comunicação, tá? Porque muitas vezes a criança ela pode simplesmente falar palavras que ela decorou, que ela aprendeu por aí, mas não necessariamente existe uma comunicação efetiva com a outra criança ou com o adulto, tá? Então aqui é só um exemplo para a gente pensar para além dessa palavra dificuldade, tá bom? Então não se prendam a isso. O que mais? Outro exemplo que a gente pode pensar aqui também. Tô vendo que vocês estão colocando muitas coisas aqui, né? Então é legal que vocês vão se conversando aqui no próprio chat aqui. Bom, outra coisa, outro exemplo. Vamos trazer aqui um exemplo de uma criança que ela já é um pouco maior. Uma criança que está em fase de alfabetização, por exemplo. Então eu trouxe aqui a Ana. Que a Ana, ela tem uma questão que ela tem distração nos momentos de leitura e escrita, na sala e na biblioteca, por exemplo, que são ali os momentos que o professor trabalha mais essa parte de leitura, escrita e tal. Então, é uma questão, a Ana, ela tá ali nesse processo, nessa fase de alfabetização, mas ela ainda não consegue ter muito foco no que ela tá fazendo. Como é que o professor pode falar isso? Como é que o professor ele pode escrever sobre a Ana sem dizer que a Ana tem dificuldade de concentração? Sem dizer que a Ana ela tem dificuldade de manter o foco? Então vamos tirar a palavra dificuldade, vamos pensar aí num exemplo para a Ana. Então o professor ele pode contextualizar, então sempre lembrem de dar exemplos. Por isso que eu falei, por isso que a observação é muito importante. Porque o professor ele vai conseguir entender, estabelecer relações em que momento algumas coisas elas acontecem. Então, vamos trazer ali nas propostas de leitura e escrita, a Ana ainda precisa de apoio para se manter atenta e concentrada. Então, vejam que o professor ele está dizendo que a Ana ela ainda precisa de apoio para se manter atenta e concentrada nas propostas de leitura e escrita. Então, o professor ele assume o papel ali como mediador no processo, né? Então, ele não está dizendo que a Ana ela não sabe, que ela não faz, que ela tem dificuldade, mas ele diz que ela ainda precisa desse apoio. Então, ela ainda precisa do apoio do adulto para auxiliar ela nesse momento de falar, Ana, ó, vamos lá, lê aqui com a professora. E aí o professor ele vai dizendo,
que não é só essa questão da concentração da Ana. Ele vai também trazendo no que a Ana ela já sabe, no que a Ana ela é boa, no que a Ana ela já aprendeu. Então ele pode dizer que ela faz leituras de imagens, manuseia corretamente os livros, já reconhece o nome dela e do nome dos colegas, na chamada, nos cartazes, enfim. Faz diferenciação entre a escrita e as imagens dos livros. Então, olha só, o professor ele trouxe uma questão da Ana, que é a questão do foco e da concentração. Trouxe ali o papel dele como mediador, que ele dá esse apoio para ela, mas ele evidenciou o que a Ana ela já faz. Então, embora ela tenha essa questão de foco e de concentração, a Ana ela já sabe fazer leituras de imagens, ela sabe pegar o livro, ela consegue manusear, né, olhar as imagens, mostrar para os colegas. Ela já consegue reconhecer o nome dela, o nome dos outros. Então ela sabe o que é a diferença entre o que está escrito e o que não está ali, o que é texto, o que é imagem. Então veja que a gente tira um pouco o foco só do que a Ana ela ainda precisa de ajuda. A gente revela, a gente potencializa a aprendizagem da Ana em outras questões que estão ligadas ali também, dentro da leitura e da escrita. Então, olha só como é diferente da gente escrever só que a Ana tem dificuldade de concentração, a Ana tem dificuldade de manter o foco nas atividades de leitura e escrita. Veja, vocês conseguiram pegar aí esse recorte que eu dei para vocês? E esse exemplo aqui eu tirei desse livro aqui da Jussara Hoffmann, tá? Depois, quem quiser entender mais sobre avaliação, sobre formas de escrita, alguns exemplos que ela traz. É claro que eu dei uma adaptada, né? Ela traz um comparativo do primeiro e do segundo semestre da Ana, dessa questão da leitura e da escrita. Então é bem interessante a gente. É que aqui eu dei uma enxugada para a gente também não se estender muito. Então veja que a gente pode ir para além dessas palavras, que elas muitas vezes rotulam a criança, adjetivam a criança, como por exemplo, fulano é carinhoso, fulano é esperto. Qual a criança que não é, gente? Qual a criança que não é carinhosa? Qual a criança que não é esperta? Qual a criança que não é inteligente? Depois eu vou colocar nos stories o livro, tá? Depois, quando terminar a live, eu tiro uma foto e deixo lá nos stories pra vocês. Então, qual a criança que não é? Então, veja que algumas coisas não são relevantes a gente colocar nos relatórios. João é esperto. João é carinhoso. Isso não me diz muito sobre o João. Percebem? Então a gente precisa ir para... E aí eu sei que às vezes o professor ele usa dessas escritas, porque às vezes ele já não sabe mais o que escrever, né? Então ele fica, ai meu Deus, o que eu vou escrever agora? Ah, que o João ele é carinhoso, que ele gosta de abraçar os amigos, que ele... Isso não diz muito sobre o João. Não que não seja importante, mas a gente às vezes está focado em aspectos que são emocionais, né? E quando o João ele não tá... E quando o João não chega alegre na escola, você vai escrever? Que o João, ele, na maioria das vezes, ele é alegre, mas tem alguns dias que ele chega triste, você vai escrever isso no relatório? Então veja que, né, como seres humanos, nós somos diferentes e nem todos os dias nós estamos bem-humorados, nem todos os dias nós estamos alegres, né? Então, são questões pra gente pensar. Então, tudo isso são formas da gente pensar para além daquelas frases prontas e genéricas que a gente muitas vezes escreve. Então, para que a gente potencialize essa escrita agora no segundo semestre, façam esse exercício. Peguem os registros de vocês, que vocês têm feito até agora, e se vocês não fizeram nenhum, comecem a fazer a partir de segunda-feira. Peguem o relatório dessa criança no primeiro semestre e olhem para essa criança, façam um comparativo dela com ela mesma. Lembra, gente? Comparativo é sempre da criança com ela mesma e nunca de uma criança com outra criança, tá? Então, cuidado com isso também. Porque às vezes uma criança ela faz uma coisa e a outra criança não faz, aí o professor fala lá, tá vendo? Fulano já sabe fazer. E olha lá, fulano não sabe. Nossa, fulano, o João sabe comer com a colher, já come sozinho, você ainda tem que... A professora tem que ajudar, João? Aí você vai lá e escreve isso no relatório do João. Então,
sempre, lembrem sempre disso, o comparativo é dessa criança com ela mesma, é dessa criança em junho e dessa criança agora em outubro, tá? Alguém já escreveu aí o nome do livro, é Avaliação e Educação Infantil, depois eu deixo lá nos stories pra vocês. Então, gente, é sempre dela com ela mesma, e não da Maria com a Laura. Não é relatório de comparação não, tá? De uma criança com outra, é de dessa criança com ela mesma, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Que mais então? Outra questão também que pega muito, que é bem comum da gente ver. Eu tô trazendo algumas questões bem problemáticas também na escrita dos relatórios, porque eu sei que tem gente que se nunca fez, já deve ter feito em algum momento da vida, já deve ter parado de fazer, deve ter gente que faz até hoje. E eu acredito também que é uma questão de maturidade para o professor também entender algumas questões, tá? Mas por isso que eu já trouxe aqui muitos elementos para ajudar vocês nessa composição aí. Sabe aquela famosa folhinha que a gente acha aí nas buscas da vida? Sugestões de palavras e expressões para uso em relatórios. O que o professor pensa e o que o professor escreve. Vocês já viram isso? Aí o professor, o que o professor pensa? O aluno não sabe. O que o professor ele tem que escrever no relatório? O aluno não adquiriu os conceitos e está em fase de aprendizado. O aluno é agressivo, a criança é agressiva. O que o professor escreve? A criança demonstra agressividade em situações de conflito, meio físicos, para alcançar o que deseja. Então, é bem comum a gente procurar, né? Tô falando aqui do modo geral. É muito comum o professor procurar esses recursos lá na internet para poder escrever o seu relatório. Mas, como eu disse, é a mesma coisa da palavra dificuldade, gente. Será que é importante a gente escrever algumas coisas desta criança no relatório? Que relevância tem eu escrever no relatório da criança que o Renato ele é largado da família e apresenta ser desassistido pela família? Que relevância isso tem no relatório do Renato, do João, da Maria? Que relevância isso tem? Nenhuma. Então, que relevância tem o professor escrever sobre agressividade? Lembra que eu falei que os relatórios eles têm que evidenciar as aprendizagens das crianças. Se essa criança ela tem algum comportamento que ela seja mais específica, né, algum comportamento mais específico, é algo que a gente tem que tratar numa reunião, numa conversa. Eu não estou dizendo que a gente tem que omitir. Agora eu não posso escrever mais nada. De repente a gente pode até trazer, contextualizar alguma situação, mas sem tornar isso o foco da escrita. Porque às vezes o professor, como eu falei, às vezes o professor ele quer pegar o relatório e se vingar da família e da criança na escrita do relatório. Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado com esses tipos de recursos que a gente busca na internet. Por quê? Porque esse tipo de recurso, ele revela uma concepção de criança que o professor tem. Não adianta você falar que a criança, porque a criança ela é potente, a criança, eu acredito que a criança ela tem 100 linguagens, como dizia Malaguzzi, e aí você vai lá no relatório da criança e escreve: fulano é agressivo, né? Não agressivo, aí você troca a palavra, mas no final das contas você está querendo dizer a mesma coisa. Então você só está revelando algo que para você ainda não é concreto. Então, você diz que a criança é potente de um lado, mas você escreve e você revela outra coisa da criança. E papel, gente, o papel ele aceita qualquer coisa que a gente coloca. Tá? Então, cuidado com isso. Não busquem esses recursos. Lembrem-se sempre de evidenciar aquilo que a criança sabe fazer de melhor. E o que ela ainda precisa melhorar, qual é o seu papel enquanto professor? Porque às vezes a gente também só joga a responsabilidade para a criança. Mas e qual é o meu papel de professor em tudo isso? Em todas essas questões que eu apresento?
Então, é só pra gente pensar também, tá? Que talvez não, essas frases prontas, né? Esses recursos que a gente vai buscar, eles não sejam importantes. Dizer que João não sabe Então veja que a gente tá sempre taxando a criança. É bagunceiro, é agressivo, não sabe, é desobediente. Então a gente tá sempre batendo o martelo dizendo que a criança ela é. Então a gente tá sempre colocando a perspectiva do adulto em cima da criança, né? Alguém está dizendo aqui, no caso de agressão e comportamentos atípicos, acredito importante sinalizar no relatório, que é um documento que dá suporte a ações da família e justifica encaminhamentos. Então, no caso das crianças que são atípicas, eu vou falar como mãe atípica que sou, tá? Porque meu filho ele é autista. Algumas questões, algumas coisas que às vezes eu leio nos relatórios, né? Eu não estou dizendo só dele não, estou dizendo até de outras mães que também têm filhos com deficiência, às vezes é bem problemático algumas coisas que a gente lê nos relatórios, tanto dos nossos filhos, agora eu estou me colocando no lugar de mãe. Então pensa como é que é para essa mãe muitas vezes ler esses relatórios, tá? A gente sempre quer saber o que o nosso filho é capaz, o que o nosso filho ele consegue fazer, ele sabe fazer. Até porque alguns comportamentos a gente precisa, talvez, fazer um relatório à parte. No caso das crianças com deficiência, por exemplo, eu acho que é interessante essa criança ela ter ela ter um relatório específico de alguns comportamentos que sejam pontuais daquela deficiência que ela tenha, né? Então, no caso de uma criança autista, se o professor, isso eu tô dizendo assim, num primeiro caso de observação, tá? Porque às vezes a gente ainda tem alguma desconfiança, mas a gente também não pode afirmar que a criança ela tenha aquela deficiência porque o professor não dá diagnóstico, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu acredito que, por exemplo, se a gente tem uma desconfiança de algum possível diagnóstico dessa criança, eu acredito que é importante a gente fazer um relatório específico daqueles comportamentos que a gente observa, sem ser o relatório que a gente faz semestralmente ali, que a gente entrega no final do ano. Porque aí é um relatório que a gente pode levar, encaminhar para um especialista da área, e aí ele vai ver ali e vai pontuar algumas questões. Pelo menos na minha escola a gente faz assim, quando a gente tem alguma desconfiança, a gente faz um relatório específico com todos aqueles comportamentos que pra gente são gritantes, que pra gente fogem ali um pouco do comportamento das crianças ali, da maioria das crianças, porque a gente acaba, né, fazendo um comparativo em algumas questões nesse sentido, eu tô dizendo, tá? Então, a gente trabalha dessa forma. Então, as crianças que são atípicas, no caso, a gente pode pontuar sim, mas sempre também, gente, revelar a potência dessa criança, tá? E aí, quando, por exemplo, se o especialista ele pede algum relatório mais específico, então a gente também aí pode sinalizar. Mas é como eu sempre digo, cuidado também pra gente só não ficar reafirmando. Por quê? Porque essas crianças, elas vão ter comportamentos bem específicos, né? Então, é claro que alguns comportamentos eles vão fugir da maioria do grupo. Então a gente precisa só lembrar disso também. Então eu não sei se é importante a gente dizer que a criança ela é agressiva, que ela bate, sem dizer, eu tô tomando até cuidado aqui com o que eu tô falando, porque, né, pra não trazer uma fala problemática e nem ofender ninguém nesse sentido. Mas eu acho que é importante a gente sinalizar algumas questões, mas nunca esquecer do que essa criança ela já avançou, do que ela é capaz, do que ela sabe fazer, dentro das limitações que muitas vezes ela tenha, tá? Então a gente só precisa lembrar disso também, tá bom? Então cuidado com esses modelinhos prontos que a gente pega aí na internet, tá? De bagunceira, é relaxado, então lembre-se sempre disso. Essa busca por esses recursos revelam uma concepção pedagógica sua por trás disso tudo, tá?
E aí, a outra problemática também desses modelos é que a gente vai sempre numa perspectiva de uma criança que ela é genérica, de uma criança que ela é idealizada, de uma criança que ela é comparada em relação a outras crianças. Lembra que eu falei da comparação? Então, cuidado com isso também. Eu dizer que uma criança é bagunceira que... Tá, mas bagunceira em que sentido? O que é bagunça pra você, professor? Né? Então, a gente precisa sempre pensar. Sempre contextualize, gente, algum comportamento que ele é mais desafiador dessa criança, tá? E outra coisa também, se é um comportamento que ele é desafiador, por exemplo, a criança ela morde muito, ou ela bate muito, né? Às vezes tem criança que entra muito em disputa, mas a gente tem sempre que lembrar que seja de qual idade que a gente está falando. Por exemplo, se é uma criança de 2 anos, é muito normal essa fase do egocentrismo, dela entender ainda muitas questões que estão acontecendo, né? Então a gente também precisa lembrar de qual a faixa etária que a gente está trabalhando, né? Porque mordida, por exemplo, com 2 anos, né? Com 1 ano e pouco, com 2 anos, é fase oral, gente. Então algumas crianças elas vão ter mais isso do que outras. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns comportamentos que eles são mais latentes, né? Lembrando sempre de contextualizar também. Observe também sempre se é um comportamento que ele é recorrente, que ele acontece com frequência, ou se ele é mais pontual. Porque às vezes a criança ela apresenta aquele comportamento uma vez, o professor já taxa a criança como se aquilo acontecesse todos os dias, tá? Então, cuidado com isso também. Acredito que devemos relatar. Deixa eu ler algumas coisas que vocês estão escrevendo aqui, porque eu já tô caminhando pro fim, tá? Se vocês tiverem mais algumas questões, vão escrevendo aí no chat. O relatório precisa ser focado na evolução, também concordo com vocês. Então, potencializar relatórios potentes para o segundo semestre, gente. Lembre-se sempre disso. O que vocês estão evidenciando mais nesses relatórios? São mais as aprendizagens ou são mais situações que geralmente são mais negativas da criança? Alguém falou, acredito que essa escrita deve ser realizada, solicitada por um especialista. Isso aqui falando no caso, acho que das crianças que têm algum laudo, alguma coisa, né? Temos que tomar cuidado o que falar, porque não somos da área. Nós não somos da área da saúde, né? Nós somos profissionais da educação. Então a gente tem que ter sempre muito dedos para falar, até porque às vezes essa família também não vai receber muito bem algumas coisas que nós vamos trazer. Então a gente precisa tomar cuidado também. Sim, como psicopedagoga, peço que as escolas relatem de forma específica mesmo. É sempre bom a gente pontuar algo que é mais específico, lembrando que o professor não dá diagnóstico, hein, gente? Por mais que eu, por exemplo, como meu filho, ele tem um diagnóstico, alguns comportamentos que eu olho, pra mim, já saltam aos olhos. Mas eu não vou falar, olha, eu acho que seu filho, ele pode ter TEA. Não vou falar isso. Mas pra mim já é muito latente, então a gente vai sinalizando, a gente vai dando sinal de alerta, né? Vai escrevendo, vai fazendo registros. Eu tenho muitos registros de uma criança na minha sala que ele tem muitos comportamentos que são comportamentos de uma criança que possa ter o TEA. Mas eu tô sempre escrevendo sobre essa criança, sempre anotando, sempre escrevendo. Porque eu gravo vídeos, porque isso também vai dando base até para encorpar esse relatório da criança, porque às vezes também um relatório, ele também pode ser tendencioso da maneira como o professor escreve, tá? O que mais vocês disseram aqui? Escrever a forma que a criança age e lida com situações e frustrações. Que mais? Deixa eu ver o que mais você... Até porque o que está pronto não pontua aspectos da sua criança. Acredito que devemos relatar a forma que a criança aprende e se relaciona. Relatório precisa ser focado na evolução. A idade que eu trabalho com bebês trabalhando no berçário 2. Eles têm agora... A maioria já tem quase 2 anos, né? Mas eles entram com mais ou menos 1 ano e pouco, né? 1 ano e 2, 1 ano e 3. E aí eles vão completando 2 anos ao longo do ano. Escrever sem fazer comparações. É isso mesmo, gente. Então, vamos recapitular aí o que a gente falou hoje, tá? É sempre importante a gente pensar na questão
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É sempre importante a gente lembrar. Foco na observação e no registro de vocês. Foco na frequência dessa observação e desses registros. Tá bom? Não ache que sem observação e sem registro vocês vão conseguir escrever um relatório encorpado, um relatório que ele realmente, de fato, evidencia a aprendizagem dessa criança. Lembrem-se sempre de contextualizar situações, tá? Avaliar não é julgar, mas acompanhar o percurso de vida da criança exatamente. Então, o que mais que eu falei com vocês aqui? Uma coisa que é muito comum também, né, gente? Professor, por vezes, eu sei que ele gosta muito de receita, de modelo pronto, de relatório. Vocês precisam ver o quanto de pedidos que eu recebo. Me manda um modelo de relatório. Você pode me mandar um relatório que você já fez? E não dá pra gente buscar esses modelos, gente, porque quando eu busco um modelo de relatório, eu não tô falando especificamente sobre aquela criança. Eu tô falando de uma criança que ela é genérica. Porque toda criança brinca, toda criança ela gosta de brinquedos, ela gosta de explorar. É normal da criança, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então quando eu falo, a criança é curiosa, tá, mas ela é curiosa como? Eu tenho que especificar, eu tenho que contextualizar essa curiosidade. Só dizer que ela é curiosa é muito vago. E aí fica naquela fala genérica. Então, para que a gente potencialize a escrita dos relatórios, deem exemplos. Você também não precisa dar um exemplo de tudo, né? Mas é importante. E outra coisa, não foque apenas no que a criança, como eu falei, na aprendizagem do que a gente fala, do que a gente acha que aprender é cor, sabe, é saber certas coisas. Não. Como é que é a alimentação dessa criança? Como é que é a escovação dessa criança? Como é que é o brincar dessa criança? Como é que é o repartir, o compartilhar? Como é que é a interação? Tudo isso é importante também a gente falar. Porque a gente acha que a aprendizagem está ligada só com o que a criança, as habilidades que a criança adquiriu ao longo do ano, né? E não que essas habilidades não tenham a ver com essas outras situações que são da rotina. Porque essas coisas que são da rotina a gente deixa passar. A gente acha que não é importante evidenciar. Quando na verdade não. Porque cuidar e educar, eles não se separam. Quem trabalha com educação infantil sabe que uma coisa é interligada na outra. Tá? Então, não tem como a gente falar de um e não falar do outro. Tá bom? Então, algumas pessoas escreveram assim pra mim, eu tenho dificuldade de começar a escrita do relatório, de como eu começo a escrever. Gente, eu acho que não tem muito segredo de como que a gente começa a escrever. Começa contando quem é essa criança, como é que ela iniciou o ano, começa trazendo alguns exemplos, que ela iniciou, conta como é que foi a adaptação dessa criança naquele período. É uma forma de começar a fazer a introdução dessa escrita, que provavelmente você já escreveu lá no primeiro semestre e agora no segundo você só vai dar continuidade. Então, conta? João iniciou o segundo semestre assim, 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 né? Então, não tem segredo. Como é que eu começo? Não tem uma introdução, não tem uma receita. Aí tá vendo como vocês são? Vocês ficam buscando receita, coisa pronta, frase pronta, de efeito. E não tem muito o que fazer. Cada criança é uma criança, assim como eu sou uma professora que trabalho com mais 2 professoras na sala, a minha forma de trabalhar com as crianças é diferente das minhas parceiras, por mais que a gente trabalhe na mesma sala com as mesmas crianças, porque nós somos pessoas diferentes. Então a gente também tem que lembrar que as crianças também são pessoas, são indivíduos, não são pessoas em miniaturas, elas são sujeitos, elas são pessoas. E que elas são diferentes também umas das outras. Seja a criança que... sejam as crianças que, de repente, elas já conseguem fazer algumas coisas e às vezes as outras não, mas não necessariamente não significa que essa que não faz, não significa que ela nunca vai fazer, tá? Então,
A gente tem sempre que lembrar ali do desenvolvimento da criança, a gente precisa estudar sobre isso também. Cuidado também, não fiquem evidenciando comportamentos que são negativos. Então lembre-se sempre disso. Quando a gente começa a descrever muito não, não faz, não é, opa, já acende o sinal de alerta aí pra vocês. Pede ajuda pro coordenador. O trabalho do coordenador é ajudar vocês nessa escrita do relatório. Não é só dizer assim, refaz. Ó, tá errado isso aqui. A função do coordenador não é essa, tá, gente? A função do coordenador também é acompanhar o professor na escrita desse relatório. Eu sei que por vezes o trabalho do coordenador ele é puxado, ele é difícil e acaba ficando essa leitura só pro final do ano mesmo, né? Mas é função do coordenador acompanhar o professor nesse processo. Tá? Então, peça ajuda, tá com dificuldade lá, não tá difícil de escrever, tá difícil de começar essa escrita, vai lá, solicita ajuda pro coordenador, pede ajuda pra... Ah, mas minha coordenadora, ela não ajuda, ela não tá nem aí pra mim. Pede ajuda pro colega. Tem muitas colegas minhas que quando tem crianças que tem algum comportamento que pode sinalizar, por exemplo, o TEA, tem muitas colegas que vêm pedir ajuda pra mim. Ai, Tati, me ajuda a escrever aqui isso aqui pra mim, porque eu tenho medo de escrever alguma coisa que a família possa interpretar de forma errada e tal. Não tem problema nenhum, gente. Então, peça ajuda pro colega. Então, a gente, né? Existe um provérbio chinês que diz assim, ó. Se dois homens no meio do caminho, cada um traz um pão e eles se encontram no caminho e trocam esses pães, cada um vai embora com um pão. Se dois homens vêm pelo caminho e cada um traz uma ideia e nesse caminho eles trocam essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. É a mesma coisa. Então troquem isso com os pares de vocês. Troquem isso com as pessoas próximas, com as colegas de sala, com a colega da outra sala, com o coordenador. Tá? Alguém falou, acredito que os relatórios não devem ser maquiados. Verdade, concordo plenamente. A gente não tem que passar a mão, mas lembrar sempre que nós estamos falando de uma criança. Alguém falou sobre dificuldade de organização. Por isso que o registro ele tem que estar lá afiado. Observação, registro e frequência. Guardem essas 3 palavrinhas. Observação, registro e frequência. Se a sua frequência é uma vez na semana, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, não dá, né, gente? Não vai ter relatório potente no segundo semestre, não. A escrita, gente, o registro, ele precisa, não vou nem dizer precisa, deveria ser diária. Deveria ser diária essa escrita. Mas eu sei, eu entendo, eu tô na sala igual a maioria de vocês. Eu não tô falando de um lugar onde eu não estou. Eu estou dentro da sala todos os dias, porque às vezes é fácil quando a gente, né? Eu sei que não é fácil falar quando a gente não tá, né? Mas às vezes só quando a gente está, a gente sente. Então, eu estou lá na sala todos os dias e todos os dias eu me organizo para escrever. Tem dia que eu não consigo? Tem dia que eu não consigo. Vou dizer para vocês que eu escrevo todo dia. Mas se às vezes eu não consigo escrever na escola, às vezes eu desligo a televisão meia hora mais cedo e vou escrever vou escrever. Tem dia que eu levo o caderno lá pra terapia do meu filho. Enquanto meu filho tá na terapia, eu tô lá fazendo um registro lá na sessão dele. E assim a gente vai criando as estratégias. Tem gente que fala, não, fora da escola eu não trabalho. Só escrevo, só faço minhas coisas dentro da escola. Tudo bem. Então vai ter que se organizar dentro de um horário dentro da escola, que não dá pra gente se isentar da nossa responsabilidade enquanto docente, enquanto professor. Que essa criança, ela merece ter essa aprendizagem dela mostrada, evidenciada, né? E nós, professores, nós temos que fazer essa mediação, acompanhar essa criança nesse caminho. Tá bom, gente? Não esqueçam que a formação de avaliação na educação infantil continua aberta. Vão lá na minha bio, se inscrevam
nessa formação que vai ser agora, sexta-feira agora, dia 14, tá? Que nós vamos falar, vamos trazer mais elementos sobre fazer esse acompanhamento com essa criança, tá? Não falando só do relatório, mas falando dos portfólios, falando de pauta de observação, que é uma estratégia que o professor pode fazer também para acompanhar a criança nesse percurso. As pautas, elas nos ajudam a potencializar essa escrita também dos registros, dos relatórios e das documentações, das outras documentações que a gente faça. Lembrando, gente, que relatório é documento. Cuidado, eu sempre falo isso. Deixa eu só fazer essa observação no final com vocês. Relatório é documento, tá? Às vezes é um relatório que ele vai ser encaminhado para um especialista, vai ser encaminhado para a família. Tem relatório de criança que vai acompanhar, às vezes, até em juizado, enfim. Então, gente, relatório é um documento. Cuidado com letra, utilize-se. Na dúvida, vai lá na regrinha da ABNT e usa letra Arial, Times, usa uma fonte ok. Cuidado com letra manuscrita, Comic Sans, aquela letra desenhada. Cuidado com borda de coração, de florzinha. Lembra que é um documento da criança, então não fique inventando moda não. Menos é mais, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso, tá? Porque a gente tá falando de um documento da criança, que de repente pode ser encaminhada para outros lugares e que não necessariamente fique só na escola, tá bom? E é importante também a gente trazer detalhes na escrita dos relatórios, porque esse relatório vai acompanhar a criança no próximo ano. É importante que esse professor do próximo ano conheça essa criança do ano anterior. E no próximo ano, que vocês receberem a turma nova, leiam os relatórios das crianças, dessas crianças que chegaram para vocês. Porque às vezes o professor, ele acha que essa criança é uma folha em branco. Aí o professor do ano anterior fez um relatório todo detalhado, todo bem paramentado ali, cheio de elementos. E esse professor, o que ele pega? Ou ele pega aquele calhamaço de folha e arquiva no armário dele, ou às vezes você tá lá no drive, ele finge que não viu. Então também se interessem também por essa criança no ano que ela vai começar com vocês, para que vocês já conheçam um pouco. Mas é claro, não se baseiem por isso, porque essa criança, lembra que ela está em constante desenvolvimento e aprendizagem, e algumas coisas ela vai avançando e vai aprendendo novas coisas e por aí vai. Tá bom, gente? Alguém tem mais alguma coisa para quer escrever aí? Printem essa live, me marquem nos stories que eu quero ver vocês dizendo o que vocês acharam dessa live aqui de hoje, tá bom? Então deem um print aí, vou dar um tempo para vocês, dá um print aí, me marca nos stories que eu quero ver o que vocês acharam. Se essa live foi relevante também, escrevam aí nos comentários, ajudou vocês a clarear um pouco mais as ideias de como melhorar essa escrita agora no segundo semestre, tá? Então eu quero saber de vocês, porque senão eu estou aqui falando sozinha, tá bom? E eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Pode colocar fotos da criança? Pode, não tem problema nenhum. Eu coloco fotos nos relatórios das crianças. Cuidado só com a quantidade, tá? E também coloque uma foto que contextualize também com a escrita que você já fez lá em cima. Por exemplo, se você coloca uma foto da criança que não tem nada a ver com o que você escreveu lá em cima, fica um pouco, né, meio sem sentido. Tem gente que gosta, aí é muito particular, tem gente que gosta de colocar foto, escreve e coloca uma foto, por exemplo. Aí continua a escrita, coloca uma foto. Tem gente que faz assim, eu coloco foto no final, né? E aí eu coloco uma legenda bem específica ali, nada também muito detalhado, mas vejam, é muito particular do professor, tá bom, gente? Não é regra da Tatiana aqui não, tá bom? Então eu geralmente coloco mais assim, tem a foto lá da criança, né, João brincando no parque, não é esse tipo de legenda também, se for pra escrever isso, melhor não escrever nada, tá? Mas coloque ali uma frase que demonstre ali o que aquela imagem ela tá querendo dizer, por que você achou importante trazer aquela foto. Eu acho que é super, eu adoro colocar fotos,
tanto no diário de bordo quanto no relatório, tá? Mas é o que eu falei, quando vai encher, vai colocar 500 fotos. Outra coisa também importante que eu esqueci de falar, olha, as coisas vão me saltando agora na cabeça. O relatório, gente, ele é direcionado para a família dessa criança. Então, cuidado também com a linguagem que vocês escrevem os relatórios, tá bom? Porque às vezes tem um professor que quer colocar palavras que ele decorou o dicionário de pedagogia lá, o dicionário pedagógico, que quer usar tudo no relatório da criança. Aí quer usar jogo simbólico, controle dos esfíncteres, sei lá, pseudo-leitura. Quer trazer algumas palavras que por vezes a família não vai entender o que está escrito ali. Então, às vezes é muito melhor a gente colocar uma fala que seja, uma escrita que seja de fácil compreensão, de fácil entendimento, do que a gente querer gastar todo o nosso pedagogês ali no relatório da criança. Principalmente se a gente trabalha em escolas que geralmente as famílias elas têm baixa escolaridade, né? Então a gente precisa lembrar dessas questões também. Então troquem, né? Busquem palavras que são sinônimos. Mas eu quero dizer que a criança ela brinca ali de brincadeiras simbólicas. Então fala, brincadeiras de faz de conta, por exemplo, que as famílias vão entender o que é brincar de faz de conta, né? Que é assumir papéis, personagens e tal. Então vão buscando referências também, cuidado só para não querer gastar toda aí a pedagogia de vocês no relatório e esquecer que é para a família que vocês estão escrevendo. Mas na minha turma tem pais que são médicos, que são dentistas, tá? Mas eles não são pedagogos. É igual quando a gente pega um resultado de exame e vai ler ali. Tem um monte de coisa que a gente não entende. A gente tem que ir no Dr. Google. E que o médico pega ali, pra ele é a coisa mais natural do mundo. Porque ele é específico da área. Tá? Então, é sobre isso que eu estou querendo dizer com vocês, tá bom? Então é isso. Alguém que tá pedindo uma live sobre como eu faço diário de bordo. Tem um post meu que eu fiz recentemente sobre como eu organizo a escrita do meu diário de bordo. Mas podemos fazer uma live sobre diário de bordo, por que não? Tá? Vou pensar aí com carinho pra vocês, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês tiverem dúvidas e outras questões também, a gente vai conversando pra gente poder melhorar. Lembra que tem um destaque aqui no meu Instagram só de relatórios, onde eu também contextualizo algumas questões desse modelinho, né, de palavras que a gente vai buscar significados, né, do que a gente pensa, do que a gente escreve. Então eu problematizo um pouco essa questão. E eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. E deem um print aí, me marquem nos stories. E ótimo sábado pra vocês, ótimo final de semana. Força que essa semana tem feriado e semana do professor. Eu sei que tem escola ainda que tá tendo semana da criança, mas tá acabando, gente. Não esqueçam aí de, a partir de segunda-feira, quem ainda não faz a lição de casa, da observação e do registro, começa a trabalhar isso em vocês. Isso é disciplina, tá, gente? Disciplina é diferente de motivação. Você chegar motivado lá na segunda-feira e falar, hoje eu vou observar as crianças, hoje eu vou registrar sobre as crianças. Você vai fazer isso na segunda-feira. Mas o segredo tá na disciplina. Você fazer isso na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na outra segunda, na terça. Isso é disciplina, é você fazer diariamente, tá bom? Mas é como eu falei, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer diariamente algumas coisas. A gente vai também se organizando. Por exemplo, essa semana que foi a semana do brincar na minha escola, eu não consegui observar as crianças como eu gostaria, não consegui fazer os registros que eu gostaria, não consegui mesmo. Isso vai pro meu diário de bordo. É lá que eu vou dizer algumas questões que me deixaram um pouco frustradas. Mas, por outro lado, é lá também que eu vou escrever algumas coisas que foram super bacanas, que eu observei nessa semana agora, nessa última semana do brincar. Então, veja que o registro ele é um lugar também de externalização, de memória do professor, de autoria do professor.
Então é importante a gente fazer isso e ter um lugar sempre pra gente falar sobre, às vezes, as nossas frustrações, as nossas tristezas, né? Nem sempre a gente registra só o que é bom. Outra coisa importante do registro, nem sempre a gente vai falar só do que é bom. Às vezes a gente vai falar de coisas que não são tão legais e que às vezes estão dentro da gente também, nossas frustrações, nossos sentimentos também enquanto professor. Certo, gente? Muito obrigada pela paciência de vocês, por vocês ficarem até o final da live aqui. E eu espero vocês aí na formação de avaliação. Quem não fez a sua inscrição, faça, que ainda dá tempo, mas restam poucas inscrições, tá bom? Espero vocês sexta-feira na formação de avaliação e ao longo da semana aqui nos meus stories pra gente bater um papo, tá certo? Beijo, ótimo sábado pra vocês, descansem e força aqui, tá acabando. Beijo!